Shalom do Pai. Queridos irmãos, vamos aqui mergulhar sobre um tema que é bem interessante. Não vamos, não vamos descer a fundo, mas vamos tentar detalhar um pouco. Qual a diferença entre a Bíblia católica e a protestante? Porque há sempre a acusação de que os católicos têm livros a menos, né? E quais são esses livros a menos que eles dizem que nós temos? É o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, o Sirácida, primeiro e segundo Macabeus, e os fragmentos de Esté 10, do 4 ao 16, e Daniel 3, 24. São alguns fragmentos que não se tem. Aí algumas acusações que vão sendo ditas pelos protestantes, ou outras seitas, né? Mas falando o seguinte, esses 7 livros que a igreja tem não são inspirados porque o Senhor passou 400 anos sem usar profetas, a profecia cessou. Cabe entender uma coisa. A palavra de Deus, ela não é só profecia. Claro que toda a Bíblia, no sentido profundo da palavra, é uma profecia. Mas no sentido literário, nem toda ela é uma profecia. No sentido de ser livros proféticos. Então você querer catalogar os livros todos como apenas livros proféticos, literalmente falando, é uma insanidade. Outra questão, cabe também ver se que período foi esses 400 anos. Esses 7 livros foram escritos nesses 400 anos de silêncio ou não? E se foi, mesmo não havendo profetas no sentido estrito da palavra, não havia ninguém inspirado? Uma coisa é não ter profetas, outra coisa é não ter pessoas inspiradas para escrever. Tem que diferenciar bem. Outra coisa que a gente tem que entender é algumas palavras-chave. A palavra cano vem do grego canon, que quer dizer regra, medida, e catálogo, ou régua, né? Régua de medir. A outra palavra, canônico, que é um livro catalogado, que significa também inspirado por Deus. Tem um protocanônico, proto vem de primeiro, isto é, em primeiro lugar, o sempre catalogado. Deuterocanônico, que é um livro catalogado deuteron, ou seja, em segunda instância, posteriormente, após ter sido controvertido, ou seja, vários debates para ver de fato se esse livro era canônico ou não. Apócrifo, do grego apócrifos, é um livro oculto, isto é, não lido nas assembleias públicas de culto, reservado à leitura particular. Em consequência, livro não canônico, não catalogado, embora tenha aparência de livro canônico. Exemplo, Evangelho segundo Tomé, Evangelho da Infância, Evangelho segundo Maria Madalena, Evangelho de Judas, Assunção de Moisés, Livro de Enoque, Atos de Pedro, Atos de Tomé e por aí vai, né? Os apócrifos, embora tenham sido durante séculos tidos como desprezíveis, portadores de lendas, são ultimamente reconhecidos como valiosos para a história do cristianismo. Alguns pontos aqui. Através de suas afirmações, referem-se ao modo de pensar dos judeus e cristãos dos séculos pouco anteriores e posteriores a Cristo. Século II a.C., até o século V, né? Que foi a época que esses livros apócrifos foram escrevidos, entre esses meados, do século II ao século V. Um segundo ponto, para a gente valorizar também os livros apócrifos, embora não canônicos. Eles podem conter proposições verdadeiras que não foram consignadas pelos autores sagrados, ou seja, os nomes dos pais de Maria Santíssima, sua apresentação no templo aos 3 anos de idade, sua assunção corporal. Contém sentenças de herege que contribuem para a compreensão da história do credo, ou seja, a refutação, né?
O cânon católico compreende 47 livros do Antigo Testamento, se for contar no exemplo a carta de Jeremias e Baruque. Se ao contrário, se for considerado como capítulo 6 de Baruque, aí vai se contar apenas 46, se for somar junto, né? No Novo Testamento são 27, um total de 74 ou 73 livros, dependendo da forma que se conta. Vamos ver aqui alguns critérios, né, de como é que se foi dando essa grande confusão. Essa acusação que fazem, ela já vem de agora? Vamos ver. As passagens bíblicas começaram a ser escritas esporadicamente, não foi de forma ordenada, né? Desde os tempos anteriores a Moisés. Cumpre ressaltar que a escrita era uma arte rara e cara na antiguidade. Até alguns são chamados escribas porque eles têm a arte de escrever, né? Moisés foi o primeiro codificador das tradições orais e escritas de Israel, no século 13 a.C. A essas tradições, leis, narrações, peças litúrgicas foram sendo acrescentados aos poucos outros escritos no decorrer dos séculos, sem que os judeus se preocupassem em catalogar os mesmos. Todavia, no século I da era cristã, deu-se um fato importante. Começaram a aparecer os livros cristãos, cartas de São Paulo, evangelhos, que se apresentavam como uma continuação dos livros sagrados dos judeus. Então os judeus já colocaram a mão no meio e ficaram receiosos. Então eles tiveram que, de fato, definir o cano. Qual é o cano judaico? No caso, os judeus, não tendo aceitado a Cristo, trataram de impedir que se fizesse uma aglutinação, ou um acréscimo de livros, judeus e livros cristãos. Por isso, reuniram-se no Sino de Jâmnia, ao sul da Palestina, por volta do ano 100 depois de Cristo, a fim de estabelecer as exigências que deveriam caracterizar os livros sagrados ou inspirados por Deus. Foram estipulados os seguintes critérios pelos judeus, né? Para considerar um livro sagrado ou não. No caso aqui, o Antigo Testamento. O livro sagrado não pode ter sido escrito fora da terra de Israel. É o primeiro ponto. Segundo ponto. Não em língua aramaica ou grega, mas somente em hebraico, que é a língua da nação israelita. Não pode ter sido escrito depois de Esdras, ou seja, 458 a 428 a.C. Não pode estar em contradição com a Torá ou com a lei de Moisés. Aí vamos lá. Em consequência, os judeus da Palestina fecharam seu cânon sagrado sem reconhecer livros escritos que não obedeciam a tais critérios. Acontece, porém, que em Alexandria, no Egito, havia uma próspera colônia judaica, que, vivendo em terra estrangeira e falando língua estrangeira, ou seja, o grego, não adotou os critérios nacionalistas, ou seja, os critérios que foram colocados anteriores, os 4, era mais questão nacionalista, não era questão tanto de fé em si, né? Estipulado pelos judeus de Jâmnia. Os judeus de Alexandria chegaram a traduzir os livros sagrados hebraicos para o grego entre 250 e 100 a.C., dando assim origem à versão grega, dita a versão alexandrina, ou dos 70 intérprete, ou até mesmo chamamos Septuaginta. Essa edição bíblica grega encerra livros que os judeus de Jâmnia não aceitaram, mas que os de Alexandria liam como palavra de Deus. Assim são os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, o Sirácida, 1º e 2º Macabeus e alguns capítulos e versículos de Esté e Daniel. Agora falando sobre o cânon restrito e o amplo. Podemos, por dizer, que havia 2 cânones entre os judeus. No início da era cristã, o restrito, da Palestina, e o amplo, de Alexandria. Ora, acontece que os apóstolos e evangelistas, ao escreverem o Novo Testamento em grego, citavam o Antigo Testamento, usando a tradução grega de Alexandria, mesmo quando esta era diferente do texto hebraico. Tenhamos em vista Mateus 1:23
que está citando Isaías 7,14, está usando a tradução Septuaginta, não a tradução hebraica, da qual exclui os 7 livros do Antigo Testamento. Esta tornou-se a forma comum entre os cristãos. Em consequência, o cano amplo, incluindo os 7 livros já citados, passou para o uso dos cristãos. Verdade é que do século II ao IV houve dúvidas entre os escritores cristãos, com referência aos 7 livros, sendo que alguns se valiam da autoridade dos judeus de Jerusalém para hesitar. Finalmente, porém, prevaleceu na Igreja a consciência de que o cânon do Antigo Testamento deveria ser o de Alexandria, adotado pelos apóstolos. Em vista disso, os concílios regionais de Hipona, do ano 393, Cartago III, 397, Cartago IV, 419 e Trullo, 692, definiram de forma sucessiva o cano amplo, como sendo da Igreja. Essa definição foi repetida pelos concílios de Florença, em 1442, em Trento, 1546, e no Concílio Vaticano I, em 1870, são afirmados e reafirmados esses cânones. No caso, durante a Idade Média, houve uma unanimidade entre os cristãos a respeito do cânon. Já no século XVI, Martinho Lutero, que veio do ano 1483 até o ano 546, ele, querendo contestar a Igreja, resolveu adotar o cânon dos judeus da Palestina, deixando de lado os 7 livros deuterocanônicos que a Igreja recebera dos judeus de Alexandria. É essa a razão pela qual a Bíblia dos protestantes não tem os 7 livros e os fragmentos que a Bíblia dos católicos inclui. Para dirimir as dúvidas, observemos que alguns pontos interessantes. Os critérios adotados pelos judeus de Jâmnia foram critérios nacionalistas, devido ao fato de que desde o ano 587 a.C., os judeus viviam sob jugo estrangeiro, o que lhes suscitava profunda aversão aos povos pagãos. Outro ponto é o Espírito Santo que guia a Igreja de Cristo e fez com que, após o período de hesitação, do século I ao IV, os cristãos reconhecessem como válido o cano amplo. E é salutar a gente entender aqui uma coisa. O receio, ele foi necessário. Mostra a responsabilidade, mostra o cuidado. E aqui entendendo a tradição oral. Depois a gente faz um áudio somente sobre a tradição oral, porque ela é muito desconhecida por nós cristãos, né? Porque o evangelho primeiro foi anunciado oralmente, assim como toda a escritura. Somente depois foi escrito. Ou seja, aquilo que eu ouvi, eu vou escrever. Ou seja, não podemos calar aquilo que vimos e ouvimos, né? Retomando, os cristãos reconheceram como válido o cano amplo. Aliás, para definir o cânon bíblico não se pode apelar para o estilo ou conteúdo ou os frutos dos livros sagrados, pois tais critérios deixaram sempre margem para dúvidas. É unicamente a tradição oral, anterior à escrita, é o que eu falava antes, né, proferida autenticamente pela Igreja, a quem Cristo assiste, como fala em Lucas 10,16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Que pode definir o catálogo bíblico são esses critérios. Autoridade da Igreja, tradição oral, os santos padres, que foram, com a ajuda do Espírito, ajudando a Igreja entendendo, né, o início da fé. No caso dos protestantes, que dizem só reconhecer a Bíblia como fonte de revelação divina, não podem furtar-se a apelar para a tradição oral, a fim de definir o seu catálogo bíblico. Ou seja, a Igreja Protestante que fala que a Bíblia é a única autoridade e não aceita a tradição oral nem o magistério, eles, de forma totalmente equivocada, eles recebem a Bíblia de quem? Claro que é da Igreja. A Bíblia não caiu do céu, não veio uma espaçonave deixar para alguém, não. Ou apareceu num toque de mágica e a Bíblia começou a se autoescrever. Uma curiosidade é que os versículos, as vírgulas, os capítulos,
foram mais ou menos colocados pelo ano 1250, século XIII seguintes, que foi sendo dividido, né? Antes não tinha essa divisão. Várias coisas na Bíblia foram sendo aperfeiçoadas. Eu não falo aperfeiçoada no sentido do conteúdo, eu falo da estrutura, né? Para que a gente possa melhor ler. Hoje cada vez vai se tendo mais estrutura para a gente entender melhor a Bíblia, os rodapés, né? De estudo e em tantas outras coisas mais, né? Então vamos ter cuidado, porque os critérios dos protestantes são critérios bem perigosos, né? E bem falaciosos, sem base nenhuma, porque a Bíblia, ela não se autoafirma e nem se autointerpreta com uma única autoridade, a ser fonte de revelação. Nem a Bíblia aceita isso. Pode-se ainda observar que o próprio Lutero traduziu para o alemão os livros deuterocanônicos, o que bem mostra que eles eram usuais entre os cristãos. Não foi o Concílio de Trento que os introduziu no cano, já existia. Para os católicos, os livros deuterocanônicos do Antigo Testamento são tão valiosos quanto os protocanônicos. São a palavra de Deus de forma irrevogável que não erra. Aliás, os próprios judeus da Palestina estimavam e liam como textos edificantes. Então fica aqui a explicação. Outras acusações também sobre a questão bíblica é a questão do que esses livros, os 7, que eles falam que nós temos a mais, eles se contradizem quando comparado aos outros livros. Grande mentira. Vários textos da Bíblia citam esses 7 livros. Futuramente nós faremos um áudio explicando isso. Aguardem. Então, só falácia. É uma coisa sem base. Protestantismo é a coisa mais sem base que pode existir. Com respeito aos protestantes, mas realmente é uma salada mista de confusões doutrinárias. Amém.